Olá, Shalom. Estamos aqui para dar continuidade ao vídeo que a gente já publicou nesses últimos dias, né? E nós queremos hoje, né, continuar falando sobre a história de Isaac e apontar onde Jesus está nela. Sim, como diz, né, o apóstolo Paulo em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E como o próprio Jesus disse, a gente citou no vídeo anterior, que cada letra, cada traço, cada detalhe do que Moisés escreveu, do que os profetas escreveram, revelam, né, a pessoa de Jesus. E a gente tem buscado estudar aqui a história de Isaac e entender, né, como isso acontece. Né? Bom, nós falamos anteriormente, no último vídeo, sobre as promessas, a gestação, o nascimento de Isaac. Hoje a gente vai se deter nesse vídeo, na infância, apenas um relato, né, sobre a infância de Isaac e como isso a gente entende que revela a pessoa de Jesus, aponta para a pessoa de Jesus. Quais as semelhanças, quais as características que aconteceram com Isaac que vão se cumprir na pessoa de Jesus. Tá? Bom, a gente vai utilizar, né, a própria fala de Jesus para começar e entender que o próprio Jesus se identificava como Isaac, através de um texto que está lá em João, onde ele é abordado pelos discípulos, né, por pessoas que estavam acreditando nele, né, judeus que acreditaram em sua palavra, acreditaram em seus milagres, estavam seguindo ele, mas, né, eles são confrontados por uma palavra de Jesus. Tá? Vamos lá. O texto de João 8, a partir do versículo 30 até o 40, nos diz o seguinte: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante. Qual o cenário? Então, ali existem muitos judeus que estão seguindo Jesus, que acreditaram em Jesus, e Jesus está fazendo a seguinte proposta: se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, não basta só crer, né? Não basta só ter algum contato com Jesus, precisa permanecer naquilo que ele está orientando, naquilo que ele está dizendo. E ele vai dizer: verdadeiramente sereis meus discípulos, né, meus seguidores. E ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso choca eles, né? De certa forma. Olha o que o texto diz. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Bom, se a gente olhar, né, para todo o contexto histórico da época, eles estavam servindo a Roma. E se a gente olhar, né, desde o início da história do povo de Israel, eles sempre foram servos. Né? Mas, enfim, eles usam esse argumento para Jesus. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Por que Jesus disse: a verdade vos libertará? Libertar do quê? Aí Jesus vai dizer: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então Jesus está falando não de simplesmente de uma escravidão do Império Romano ou de uma escravidão de qualquer outro império que já surgiu no planeta e que oprimiu o povo de Israel. Ele está falando sobre a escravidão do pecado. Jesus continua dizendo: ora, o servo, né, o escravo, não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Por que Jesus falou isso? Ele está falando de crer, de permanecer na sua palavra, de ser liberto, e ele fala isso: se o servo, né, o escravo, não fica para sempre em casa. É porque Jesus está usando o próprio contexto que eles falaram. Eles disseram: somos descendência de Abraão. E aí Jesus disse: o escravo não fica para sempre em casa. Ou seja, não basta dizer que é filho de Abraão. Não basta dizer, porque Ismael era filho de Abraão. Só que ele era filho da escrava, né, da empregada. E Ismael não permaneceu para sempre na casa de Abraão. Né? Eles foram expulsos, como a gente vai tratar aqui hoje. Então, Jesus está comparando aqueles que são descendentes de Abraão, mas não seguem
a fé de Abraão não andam pelo caminho de Abraão como aqueles filhos de Abraão, que são como Ismael. E aí Jesus completa: o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, olha só, ele fala, ele está comparando que o verdadeiro filho de Abraão é o libertador. E Jesus é o próprio filho de Abraão que liberta. Aí ele diz: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Então Jesus está falando: vocês também são descendentes de Abraão, vocês também são filhos de Abraão, porém vocês querem me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Aí ele já está falando de um outro pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, olha só. Então Jesus já está trazendo um entendimento aí, que na verdade eles podem até ser filho biológico de Abraão, né? Porque são descendências de Abraão, assim como era Ismael. Porém, eles não são, como a gente pode dizer, um filho completamente, né, no termo bíblico, ou seja, eles não são filhos no sentido de seguirem as pisadas de Abraão, né, de permanecerem como servos de Deus, como filhos de Deus. Jesus disse: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês querem me matar. Vocês querem matar o filho de Abraão. Mas Abraão não fez isso, Abraão não matou. Ou seja, nos remete, né, a Gênesis 22, por exemplo, quando Abraão chega até o Monte Moriá, mas não mata o Isaac. Então Jesus está dizendo: Abraão não matou Isaac, mas vocês vão matar o Isaac. Né? A profecia por detrás do Isaac é o próprio Jesus. Jesus sabia que eles seriam aqueles que o matariam. Abraão não concretizou, né? Mas eles concretizariam. Eles matariam o Isaac, Jesus. Bom, e aí, né, só para ilustrar, né, esse momento onde Jesus diz que o escravo, né, o servo não fica para sempre em casa, e aí a gente tem essa imagem aí, famosa, onde Agar, né, a egípcia, mãe de Ismael, junto com Ismael vão embora, né, por conta, né, do que Ismael estava fazendo com Isaac. A gente vai meditar sobre isso hoje. Bom, o primeiro tópico que a gente queria abordar, então, né, nessa comparação de Isaac e Ismael, e a vida de Isaac apontando para a pessoa de Jesus, é que o Isaac foi perseguido pelo filho de Cã. Vamos entender isso melhor. Bom, Gênesis 21, do 8 ao 9, diz o seguinte: e cresceu o menino e foi desmamado. Ou seja, esse menino aqui é o Isaac, né? Ele nasce nesse capítulo, né? Ele está crescendo e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete. Abraão deu uma festa no dia em que Isaac foi desmamado. É interessante que para a Bíblia, assim, não tem. Vamos falar de hoje, né? Tem o chá de bebê, tem o chá revelação, tem os aniversários, né? Todo ano. Tem, né, agora mêsversário, né, tem várias datas comemorativas. Para a Bíblia, a gente vê essa celebração de Abraão, né, que é diferente. Abraão celebra o fato de Isaac ter sobrevivido à primeira infância, né? Ele conseguiu desmamar, ele conseguiu agora começar a comer alimentos sólidos. Então, Abraão, ele faz, né, essa festa, né, em agradecimento, né, porque, né, Isaac desmamou. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Então, Ismael, o filho de Agar, a egípcia,
né, que ela teve junto com Abraão no momento de loucura, tanto de Sara quanto de Abraão. Ismael estava zombando, né, estava caçoando, vamos dizer hoje, né, estava fazendo bullying contra o fato, né, ali de tudo que estava acontecendo, principalmente contra Isaac. É interessante que o termo Isaac, né, e o termo zombava, eles estão ligados, né? Porque, né, não sei se você já assistiu o vídeo anterior, a gente fala que a palavra Isaac, o nome Isaac, ele tem um significado ligado ao riso, né, se rirá. Então, até o rir de zombaria, né, também ela está ligada a esta palavra, né? Como a gente colocou aqui, né, Itzak e Zakar. Rir, brincar, gracejar, caçoar, debochar, zombar. E aqui a gente colocou, né, um questionamento. Será que se Ismael estivesse rindo com Isaac, né? Se ali fosse, né, Ismael rindo com Isaac, né, os dois brincando, ao invés de estar rindo de Isaac, zombando de Isaac, de sua mãe, enfim, de todo o contexto, Sara teria se irritado tanto porque a Sara não vai gostar nada da situação. Quando ela presencia, ela já tinha, né, desde que Agar tinha gerado, Agar desprezou a Sara, humilhou a Sara, né, humilhou a sua patroa porque, né, ela era estéril e Agar, né, numa noite, né, gerou aí, vamos dizer assim, né, Ismael. Então isso com certeza passou, né, de mãe para filho, né, porque assim como Agar, ela desprezava e zombava totalmente, né, de Sara, né, já na sua gestação, o Ismael vai fazer a mesma coisa com seu irmãozinho por parte de pai. E aqui a gente só coloca alguns textos, né, que mostram as duas palavras, né, o riso ligado à zombaria, né, para quem tiver algum tipo de dúvida, e tentar afirmar, né, que não, Ismael estava rindo, né, com Isaac, ou com a celebração. Então a gente vê, né, vários versículos, o termo rir, né, tendo essa semelhança, essa similaridade com o termo zombar. Então, Salmo 2,4, bem famoso, né? Aquele que habita no céu e se rirá, o Senhor zombará dele. Então, tá vendo? Tem as duas palavras, rir e zombar. E por mais que sejam palavras diferentes, né, no hebraico, mas elas estão associadas nesse contexto, né? Salmo 37,13, né, tem o mesmo contexto aí de Deus rindo, né, do ímpio, né, do perverso. Salmos 52,6, os justos o verão e temerão e se rirão dele. Novamente, agora são aqueles que venceram, né, que foram salvos, rindo daqueles que o humilharam, enfim. Salmo 59,8, que diz, mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios, novamente, como o Salmo 2. E Provérbios 1,26, né, também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Está vendo? Então, né, só repetindo, embora o termo rir e o termo zombar, né, eles estejam no hebraico, né, sendo apresentados com palavras diferentes, mas eles estão associados em vários contextos. Em Gênesis, Ismael zomba, né, rir de Isaac. Mas até tem um ditado, né, que eu lembrei agora aqui, que diz que quem ri por último, ri melhor, né? Então, ainda que hoje, né, muitas pessoas, né, muitos comediantes, né, humoristas, muitas, enfim, pessoas, né, da mídia, né, da grande mídia, zombem, riem do povo de Deus, fazem chacota com o nome de Jesus, gravam vídeos, séries, até filmes, zombando da pessoa de Jesus, mas vamos ver quem rirá por último. Bom, lá em Gênesis 15, existe uma profecia muito interessante. O contexto, né, a gente volta aí um pouco antes, né, de toda essa situação lá de Ismael zombando de Isaac, mas para confirmar, né, que há essa perseguição de fato desde Isaac novo, quando Abraão
está diante do Senhor e Abraão fala assim: Deus, eu não tenho filhos, o Senhor não tem me dado filhos, o meu escravo vai ser de minha casa, vai ser o meu herdeiro, está definido. Enfim, Deus fala que não, um filho de Abraão, né, que vai sair das suas entranhas, né, que vai ser o seu herdeiro. E, além disso, Deus promete que daria aquela terra, né, a terra de Israel, para Abraão e sua descendência. E Abraão questiona Deus: Deus, como é que vai acontecer isso? Como é que será essas coisas, né? Então, Deus, ele revela, né, tem uma série de questões lá que a gente não vai se aprofundar, da chamada aliança das metades, né, o pacto das metades, e Deus faz uma revelação sobre o futuro da descendência de Abraão. Então, diz lá Gênesis 15, 13, por exemplo. Então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Ou seja, os descendentes de Abraão, assim como ele mesmo, estariam peregrinando, andando de um lado para o outro, como nômades, né, como alguém que não tem um lar, né, fixo, né, que mora com outros, mora no território de outros. Então Deus já fala isso para Abraão, que não era só Abraão que viveria assim, os seus descendentes também viveriam assim. E aí depois Deus completa e diz: e será reduzida à escravidão. Chegarei o tempo que essa descendência que está peregrinando em uma terra que não são deles, seriam escravizados. E por último, diz, né, e será afligida por 400 anos. Então haverá uma aflição de 400 anos sobre a descendência de Abraão. E aí depois, né, no outro versículo, Deus vai dizer para Abraão: mas a quarta geração voltará para cá. Então, assim, depois que eles ficassem peregrinando, né, por 400 anos, e sendo afligidos, eles voltariam para aquela terra. Então, Deus mostra para Abraão que o cumprimento das promessas é um fato, é real, Deus é fiel para cumprir, mas não seria rápido, não seria instantâneo, não seria... Abraão não veria com seus olhos naturais enquanto ele estava vivo. 400 anos ele não ia aguentar vivo, né? Se já com 100 anos quase, ele já não estava aguentando mais muito, né? Já estava, né, já entregando as pontas, procurando um herdeiro. Aí ele não aguentaria 400 anos. Então Deus fala: olha, não é para agora. Você vai descansar, você vai dormir com seus pais, você vai ser sepultado. Mais um dia, eu te prometo, Abraão, você vai herdar essa terra. Bom, e aí tem o título, né, a pergunta: quando a semente de Abraão começou a ser afligida, né? Esses 400 anos aí de aflição, né, é importante. Mas vamos lá. Isaac, né, Jacó foram peregrinos. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que Abraão, junto com Isaac e Jacó, foram peregrinos em terra alheia, né? Eles não foram donos de terras, né? Foram donos de algumas terras, mas não donos das terras de Israel. José também foi peregrino, né? Ele foi levado como escravo para o Egito, e depois, né, ele levou, né, toda a sua família, né, e entraram no Egito. E depois vai ter, né, nos próximos séculos, né, lá, mais de 2 séculos, vão ter descendentes nascendo no Egito. Então, por várias gerações, né, pessoas foram peregrinas em terra alheia. E quanto à questão da redução da escravidão, do povo de Israel sendo levado à escravidão, nós temos a pessoa do próprio José, né, que foi escravizado, né, quando ele vai para o Egito, né, ele é vendido como escravo, e também, né, depois que José morre, a próxima geração que vem depois dele, toda ela é escravizada no Egito. O faraó, ele escraviza toda a nação de Israel, todo o povo de Israel. E sobre a questão da aflição dos 400 anos, né, a gente entende que começa de Isaac e vai até essa escravidão, né, da futura geração, da geração depois de José, né, que vai nascer no Egito. Tá? Então, a gente entende que essa aflição da semente de Abraão, da descendência de Abraão, começou, né, desde a pessoa de Isaac. Isaac foi afligido. E desde a infância, como a gente está querendo provar e mostrar aqui, né? Tanto pelo fato de Ismael, né, zombar dele, mas é lógico, depois ele vai crescer, vai se casar, e ele vai passar por várias dificuldades ali na terra dos filisteus, né, na terra dos cananeus.
Então a gente, né, pode, né, estudar sobre isso depois. Mas Isaac, ele desde a sua infância, ele vai ser perseguido, né, de alguma forma ali, ele vai sofrer, na verdade, por conta das promessas que Deus fez a Abraão. O inimigo nunca vai querer que as promessas de Deus se cumpram. O inimigo vai tentar de todas as maneiras. Vai nos trazer perseguição, vai nos trazer doenças, vai tentar, né, nos tirar o emprego, vai tentar fazer uma série de questões para que a gente não possa perseverar, permanecer, né, e ver o cumprimento das profecias. Mas Deus é fiel, né? Se Ele falou, Ele vai cumprir. Bom, a gente conclui aqui, né, com o texto que está ali embaixo em vermelho, dizendo a peregrinação e a aflição da semente, né, da descendência de Abraão, não começou quando Jacó e seus filhos entraram no Egito, mas sim desde que Isaac foi afligido por Ismael, descendente do Egito. Olha só. Então, a futura escravidão no Egito, ela já começa desde então, quando Ismael, que é, né, filho de Agar, egípcia, né, ele vai oprimir ali o Isaac. E vai irritar bastante a Sara, inclusive. Bom, vamos lá. Aqui a gente quer provar que Ismael, ele é filho da mistura, né? E a gente colocou lá que o Isaac é perseguido pelo descendente de Cão, né? A gente vai mostrar isso aqui. Aqui a gente coloca, né? Ismael, filho da mistura, filho de Mizraim, que é o Egito, e pode ter gerado os árabes, né? Como afirma-se, né, hoje, que seria, por exemplo, a Arábia e a Jordânia. Ok, vamos chegar lá no Ismael. Aqui a gente tem a genealogia, ó. Sem, né? Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então a gente vai mostrar aqui um pouco da descendência de Sem, um pouco da descendência de Cão e de Jafé não. Então, por exemplo, Sem, né, gerou Arfaxade, que gerou Salá, Heber, Peleg, Reu, Serug, Naú e Terá. Então Terá, né, ele vai gerar Abraão, né? E Abraão com Sara vão ter 2 filhos, né? O Isaac, né? E perdão, Sara com Abraão vai ter um filho só, Isaac. E Abraão, né, com Agar, vai ter Ismael. E por que Ismael não está da mesma cor que os outros personagens aqui? Por que ele não está só azul? Ele tem uma mistura de azul com vermelho por conta disso aqui. Então, assim como Noé teve um filho chamado Sem, ele teve um filho chamado Cão, Ram, como está aqui. Um dos filhos de Ram é Mitzrayim, que é o Egito, né? O Egito é Mitzrayim. E, né, Mitzrayim, né, o Egito, vai gerar Agar, né? Agar se une a Abraão e geram Ismael. Então, por isso que Ismael tem um pouco de Sem e tem um pouco de Cã. Ismael, ele depois, ele vai se casar com a egípcia, né? Agar vai entregar para ele, né, uma mulher egípcia. Ele se casa e tem, né, filhos. Um dos filhos, né, no caso uma filha de Ismael, é Maalat. Tá? A gente vai entender mais tarde aí quem é essa pessoa. E aqui a gente coloca no final, lá embaixo, né, uma ligação entre Mitzrayim ao Egito, né, ao país Egito hoje, né, tem essa ligação. Mas vamos lá, aqui eu completei, né, um pouco mais a descendência de Sem, à esquerda, onde eu coloquei ali um irmão de Abraão, né, Naor, que gerou a Betuel, que gerou a Labão e Rebeca. Rebeca se casa com Isaac, gera Jacó e Esaú, e Labão gera Raquel e Lia, né, que se casam com Jacó. Todos esses personagens de azul são aqueles que vão gerar hoje o país chamado Israel. Bom, e, né, completei mais um pouquinho aqui à direita. Cam, o Ram, além de gerar Mitzrayim, ele gera Canaã também. E Canaã gera vários filhos, por exemplo, Et e Eveu. Et, né, os hititas, por exemplo, né, que tem lá nas histórias, nos livros, Et gera a Judite e o Eveu, né, gera a Basemate. Né? Então, tanto Maalat, quanto Judite, quanto Basemate, né, se unem a Esaú, né, o neto de Abraão. E Esaú, né, então ele se une tanto com a filha de Ismael, quanto mulheres, né, cananeias,
e gera, né, o povo de Edom, que, assim, só para a gente entender, né, nível de mapa depois, seria o que está ligado aí à Jordânia hoje. Tá? Bom, Mitzrayim, que é o Egito, ele vai gerar, né, filhos. Um deles é Casluim, onde lá em Gênesis 11 diz que gerou os filisteus. Os filisteus, hoje, assim, o território, né, onde ficavam os filisteus, hoje basicamente é onde fica lá a faixa de Gaza, por exemplo, né, a famosa faixa de Gaza, que de vez em quando está em conflito, né, atualmente está em conflito com Israel, na Palestina, né, uma parte do território palestino. E, né, a gente colocou aqui com um ponto de interrogação, né, Ismael, ele vai gerar, né, os possíveis árabes, né, que seria a Arábia Saudita hoje, tá bom? Um ponto de interrogação, né, por conta da incerteza, mas é só para a gente situar aí onde está cada personagem. Então, Isaac, filho de Abraão, vai gerar o povo de Israel, Ismael vai gerar, né, os árabes, e junto com Esaú vai gerar aí Edom, que seria a Jordânia, e, bom, tem os outros povos que são os filisteus e os egípcios aí na história. Ok, vamos lá. Por que que a gente coloca Ismael ligado à Arábia Saudita? Vamos provar aqui. Gênesis 21, 14, depois que Ismael zomba, né, fica ali naquela zombaria, e Sara se irrita muito, vai falar com Abraão, Abraão vai falar com Deus, Deus autoriza, e aí diz aqui esse texto, né? Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar. Pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Então, essa palavra deserto, né, ela nos chama a atenção, porque Agar e Ismael vão para o deserto, né, vão vagar pelo deserto. E a palavra árabe, né, ou que vem a ser depois Arábia, a palavra árabe significa morador do deserto, habitante da Arábia, né? Esse termo, né, essa palavra árabe está lá, é bíblica, né? Está lá em Jeremias 3:2. O árabe no deserto. Então, Ismael e Agar, eles vão para o deserto e ali Ismael vai gerar um povo. Esse povo, né, é reconhecido como os árabes, né? Porque eles habitam no deserto. E olha outro texto, né, Gálatas 4:25, nos diz, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia. Ele liga Agar ao monte Sinai, né, que fica, ou pelo menos ficava, na Arábia. Antes, o Sinai não era um território, né, naquele momento não era um território do Egito, né, mas ligado à Arábia. Glória a Deus. Bom, aqui a gente tem um mapa, né? Não se assuste. No meio, mais ou menos no meio do mapa, né? Mais para a direita um pouco, nós temos ali o território de Israel, né? Israel, então, como está escrito. Do lado de Israel, a Jordânia, um outro país. Bom, o mapa, né, acima de Israel um pouquinho, é a Palestina. O mapa abaixo um pouco de Israel é a Jordânia. E lá à direita, bem no cantinho, é o mapa da Arábia Saudita. E agora toda essa parte laranja, né, é o Egito, né? Então aí nós temos pelo menos 4 países, né, Egito, Palestina, Jordânia e Arábia Saudita em volta de Israel. Tem mais, tem outros países. Vamos ficar com esses aqui porque tem ligação com Ismael, né, e a sua descendência. Ismael saiu do Egito, né, a sua mãe era egípcia, né, ele saiu no sentido de que a sua mãe era egípcia, né? Ele se casa como egípcio, então Ismael tem muita ligação com o Egito. Ismael, ele vai para o deserto, né? Então o seu povo é conhecido como os árabes, e aí tem essa ligação com a Arábia Saudita. Uma das filhas de Ismael
se casa com Esaú, que vai habitar aí onde está o mapa da Jordânia, mais ou menos nessa região, e, né, tem aí todos os palestinos, né, que nessa parte, né, nessa marca pequenininha aí do lado do mapa, perto de Israel, chamado de faixa de Gaza, é onde moravam os filisteus, que inclusive afligiram bastante o Isaac também depois. Tá? Então, embora os filisteus, né, eles não tenham ligação com Ismael, mas eles também vão perseguir o Isaac. Bom, então, perseguido pelo filho de Cão, porque Isaac foi perseguido por Ismael, que tem toda a ligação com os cananeus. Tá? E agora vamos ver Jesus. Né? Jesus, em Mateus 2, do 1 ao 20, a gente vai ver, ele era bem pequeno, tá? E ele vai ter essa história de perseguição também. E tem a ver com o filho de Cão e tem a ver com lá com Ismael. Vamos entender. Bom, o texto diz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, não diz quantos, se são 2, 3, 20, 200, uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Quando os magos chegam em Jerusalém e dizem que o rei dos judeus nasceu, o rei Herodes, né, fica extremamente enciumado, porque ele era o rei, ele era o cara, e de repente nasce alguém que tem uma proposta melhor. Lembra lá? Ismael e Isaac? Então, Herodes não gosta nada da ideia. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Então eles chamaram os magos no cantinho e falaram: Me diz aí exatamente quando que vocês viram a estrela? Quando que essa estrela apareceu nos céus? Enfim, ele queria saber o tempo, mais ou menos, que esse novo rei dos judeus tinha nascido. O anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Olha o Egito aí na história. Né? E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque Herodes pediu para os magos: Olha, vocês vão lá, né, descobrem onde Jesus esse rei dos judeus nasceu, e depois venham me dizer onde ele está, porque eu quero adorá-lo também. Mentira, né? Não queria adorar coisa nenhuma, queria matá-lo. Então, quando Herodes percebe que ele foi iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Por que que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo? O texto mesmo vai dizer: segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então eles pararam, calcularam, repensaram quando que eles viram a estrela pela primeira vez, quando que eles saíram de viagem, né, quanto tempo levou a viagem. Então eles entenderam que havia 2 anos que a estrela tinha aparecido, e é justamente de 2 anos para baixo que Herodes vai mandar matar todas as crianças da cidade de Belém e aos arredores. É triste, né, demais o que Herodes vai fazer com medo, né, de perder a sua postura, né, o seu cargo, né, a sua posição, vamos dizer assim. Aqui a gente vai falar um pouquinho do contexto, né, de Herodes, né, não é um contexto bíblico, é o contexto que a história vai dizer. Então, é só para ficar claro. Bom, em tempos anteriores, os asmoneus, que são os sacerdotes descendentes de Arão, tomaram poder do território de Israel e avançaram conquistando os territórios em volta. Então, os descendentes de Arão conquistaram a terra de Israel num período de muita opressão, né, e foram conquistando os territórios em volta. Um desses territórios conquistados pelos asmoneus foi a Idumeia, Edom. Lembra de Edom? Edom é Esaú. É o território de Esaú, que eu falei que mais ou menos é um pedaço lá da Jordânia hoje, onde eles obrigaram a maioria dos cidadãos a se converterem ao judaísmo, exceto os que fugiram com os ascendentes de Herodes.
Então, o povo de Herodes, ali onde os pais, avós de Herodes moravam, né, eles foram obrigados a se converter ao judaísmo, coisa absurda, né? Mas enfim. Então eles tiveram essa experiência, esse contato com os judeus que não foi nada bom. Anos depois, nasce Herodes, né, filho do Idumeu Antípatro, descendente de Edom, de Esaú, com Cipros, uma mulher de procedência árabe. E aí a pergunta, descendente de Ismael, lembra que Ismael foi para o deserto, os moradores do deserto são chamados de árabes. Então, né, Cipros, né, uma descendente, né, dos árabes, ela se une a Herodes. Herodes conquistou a confiança de Roma, né, do Império Romano, e se tornou governador da Judéia. Mas, como não era israelita, a legitimidade do seu reinado era contestada pelos judeus. Os judeus não aceitavam. Eles queriam um rei, né, com sangue de Davi, com o sangue de Abraão. Eles não aceitavam um rei que fosse de outro território, de outro povo. Então, numa tentativa de obter essa legitimidade, casou-se com Mariana, uma asmoniana, ou seja, filha do alto sacerdote do templo. Então, Herodes vai se casar com uma levita, né, descendente de Arão, para tentar conquistar a nação de Israel, para dizer que ele é próximo de Israel, né, para tentar iludi-los. Então, Herodes, ele tem muito a ver com Ismael, já que esse território de Edom, né, é o casamento de Esaú, por exemplo, com uma das filhas de Ismael. Então, Herodes, de alguma forma, é descendente de Ismael. Então, novamente, o mapa, né, que eu tinha mostrado anteriormente, e aqui a gente coloca, ó, Jesus é descendente do povo de Israel. Já Herodes é descendente do povo de Edom. Né? Se vocês olharem aqui no mapinha, né, Esaú se casou com Malate. Malate é filha de Ismael. Então, o povo de Herodes é descendente, né, um pedaço da sua descendência é Ismael. É uma mistura de Sem com Cã. Maravilha. Bom, o segundo tópico que a gente quer abordar é que Isaac, né, é perseguido na época do desmame. Bom, então vamos lá, a Jesus-cidência. Isaac foi afligido por Ismael quando desmamou, o que irritou, né, a Sara. Gênesis 21:8 diz, e cresceu o menino, foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Ok. E olha que interessante, Jesus foi perseguido por Herodes quando tinha cerca de 2 anos, o que causou dor nas mães de toda a região de Belém. Então, assim como Isaac foi perseguido por Ismael e irritou, né, a Sara, Jesus foi perseguido por Herodes, o que feriu, né, amargamente todas as mães da região de Belém, né, como o texto vai nos dizer. Tá? Ok. Sobre a questão do desmamar, né, a ligação lá do desmamar de Isaac com os 2 anos de Jesus, vamos ver. No passado, as mulheres amamentavam seus filhos por muito mais tempo do que, né, a maioria, pelo menos, faz agora. Ao ser desmamado, Samuel tinha idade suficiente para ser entregue aos cuidados do sumo sacerdote ali e para servir no tabernáculo, por exemplo. Então, diz lá o texto de 1 Samuel 1:24. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho e levou à casa do Senhor, em Siló. E era um menino ainda muito criança. Então, a Ana, né, ela fez um voto ao Senhor de que entregaria, né, o seu filho ao Senhor. Então, quando Samuel nasce, né, ela cuida dele, né, dá de mamar para ele, e quando ele desmama, ela leva o Samuel a Siló, onde ficava o tabernáculo, né, para que ele crescesse ali como se fosse um sacerdote do Senhor. E o texto diz, ele era ainda muito criança, quando ele desmamou. Outro exemplo, né, ele deveria ter no mínimo uns 3 anos de idade, pois o registro dos varões levitas começava nessa idade. Então a gente está fazendo uma comparação aí, né, de quando Ana possivelmente entregou Samuel. Primeiro ele desmamou, e olha o que diz a 2 Crônicas 31:16. Exceto os que estavam contados pelas genealogias dos homens, da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor
para a obra de cada dia, no seu dia, pelo ministério dos seus guardas, segundo as suas casas. Então, para se contar um levita, um sacerdote, teria que ser a partir de 3 anos. A partir de 3 anos, ele já começa a ser aí considerado como um levita, um sacerdote do Senhor. Então, está ligado aí a esse período. Bom, no tempo dos Macabeus, que é o primeiro e segundo séculos antes de Cristo, uma mulher amamentou seus filhos por 3 anos. Olha aí. Então está registrado lá em 2 Macabeus 7:27, só para que a gente tenha algum tipo de referência, né, do passado com relação a isso. Tá? Olha o que diz a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, hoje. A OMS recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. Então, não dá nada até os 6 meses, segundo a OMS, é o ideal. A OMS tem metas, né, junto com a ONU, né, para diminuir, né, o índice de mortes, né, infantis, né, no mundo. Então, ela traz essa sugestão aí. E que mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, sigam amamentados até pelo menos os 2 anos de idade. Então, a sugestão da ONU é que o desmame aconteça a partir dos 2 anos, vamos dizer, né? Até os 2 anos continuam amamentando. Deus só permitiu, olha que interessante, que os magos do Oriente encontrassem Jesus 2 anos após o seu nascimento, para que ele pudesse estar melhor preparado para viajar ao Egito, escondido do rei Herodes. Coisa linda, né, gente? Então, isso é mais uma confirmação de que os magos não chegaram lá na noite que Jesus nasceu, né? Até porque Jesus nasceu, depois ao 8º dia ele foi circuncidado, depois, né, de mais de um mês, Maria, né, vai até o templo para fazer o ritual da purificação, apresenta, consagra, né, Jesus no templo em Jerusalém. Então, bem depois, né, depois de cerca de 2 anos, é que os magos encontram Jesus já numa casa, né, e, né, Jesus já tinha condições, né, de fazer essa viagem. Bom, maravilha, mais uma ligação com a pessoa de Jesus e Isaac. Outro detalhe, né, é sobre a perseguição em si e o Egito. É claro que tem, né, a semelhança que é a perseguição e a semelhança do Egito, só que difere, né, um pouco, porque no caso do Isaac, foi o seu irmão Ismael o perseguidor, e foi expulso, habitou no deserto, na região dominada pelo Egito. Né? Olha o texto aí de Gênesis 21, versículos 14, 20 e 21. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou um pão, um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então está aí, né, esse contexto aí de Ismael indo para o Egito, né, indo para o território egípcio. No caso de Jesus é diferente, porque ele foi perseguido e por causa disso, né, por isso, fugiu para o Egito. Jesus não é o perseguidor que vai para o Egito. Né? Aqui na história de Jesus é Jesus quem vai para o Egito, enfim, para cumprir outras profecias que não estão ligadas a Isaac, né? Que estão ligadas a Moisés, que estão ligadas ao próprio povo de Israel, né, a José, etc. Enfim. Mateus 2, né, do versículo 14 e 15 diz: E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Maravilha. Então, aí no mapa, né, Israel, né, onde Jesus nasceu, né, na cidade de Belém, pertinho de Jerusalém, e eles vieram, né, mais para cá, para a esquerda, né, para o Egito, ali habitar durante muito tempo. Bom, outro detalhe aí que tem a ver com o Egito, né, e a história de Isaac, é que, por exemplo, Abraão, ele foi ao Egito, né, quando havia uma grande fome sobre a terra. Está registrado lá em Gênesis 12, 10. E também, né, havia uma fome, né, na terra, né, de Israel, né, nos dias de Isaac, uma grande fome como foi nos dias de Abraão, só que Deus falou, não vai para o Egito, Isaac. Isaac não pôde ir para o Egito. Tá? Então está registrado lá em Gênesis 26, 1 e 2. E Jacó, né, o filho de Isaac, ele
vai para o Egito também, né? Está registrado em Gênesis 46:6, depois que ele descobre que José, o seu filho, está vivo, né? José manda chamá-lo, então ele vai passar a habitar no Egito e falece lá, né? E morre lá. Então, Abraão e Jacó foram para o Egito. Isaac não. Isaac Deus não permitiu. Como diz aqui, né? Abraão e Jacó foram ao Egito nos períodos de seca, mas Deus não permitiu Isaac ir. Ele foi afligido pelo filho da egípcia, sem sair de Canaã, e quem se dirigiu para o Egito foi o seu irmão Ismael. Alguém foi, mas não foi o próprio Isaac. Tá? Bom, eu gostaria de começar a fechar, né, encerrar esse vídeo, né, com essa imagem, que ela é muito famosa, antiga, porque aqui a gente não está falando sobre uma supervalorização de todos os descendentes de Isaac contra os descendentes de Ismael, porque, na verdade, Deus ama a todo o mundo. Gênesis 3,16, João 3,16, nos diz que Deus amou o mundo. Deus não amou só o povo de Israel, Deus não amou só a igreja, Deus amou a todos, Deus amou o mundo, entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna está disponível para todos. Todos terão a vida eterna? Não. Deus ama a todos, mas nem todos amam a Deus de volta. Mas o desejo de Deus é salvar tanto judeus quanto árabes. Bem? E só para a gente entender, né, como a Bíblia ela trata essa questão, né, vamos lá. Gálatas, o apóstolo Paulo ele vai fazer algumas comparações. Eu vou fazer aqui rapidamente. Abraão teve, né, a Agar, a escrava, e teve Sara, a livre. Agar gerou Ismael, que, segundo o apóstolo Paulo, é chamado de filho da carne e é o perseguidor, e Sara gerou Isaac, que é o filho da promessa, é o filho segundo o Espírito. Então, é como se Ismael fosse o filho biológico, mas Isaac não é só filho biológico, né? É o filho da promessa. E aí o apóstolo Paulo faz uma confusão na cabeça de muita gente, porque ele coloca, né, o Monte Sinai na Arábia, que gera filhos para a escravidão, como todos aqueles que estão ainda escravos do pecado, né, e inclusive aqueles que ainda estão presos lá no Monte Sinai, que ainda têm a achar que, cumprindo determinadas regras, vão alcançar a vontade de Deus. Né? O apóstolo Paulo vai dizer em outros textos, né? O próprio Jesus vai dizer, não é porque é filho de Abraão que está salvo, não é porque é filho de Abraão que está tudo bem. Nós lemos no começo desse vídeo, né? Jesus falou para os judeus que criam nele, vocês precisam permanecer na minha palavra, e a palavra vai libertar vocês. Né? Se vocês permanecerem na vidinha que vocês estão, nunca serão livres. Tá? E aí o apóstolo Paulo conclui, né, comparando, né, os descendentes de Isaac, que é o filho da promessa, o filho segundo o Espírito, como a Jerusalém, né, de cima, livre, nossa mãe. Então, de fato, né, nós vemos aí aqueles que vão ser lançados fora, aqueles que podem até ser filhos biológicos de Abraão, mas não creem em Jesus. E aqueles que são filhos da promessa, aqueles que creem na promessa de Abraão, que seguem as pisadas de Abraão e creem no Messias. Esses receberão herança. Então, para quem desejar, né, está lá em Gálatas 4, do 21 ao 31, eu coloquei aqui de forma ilustrada, tá? E a gente conclui dizendo que somos filhos da livre, né? Nós somos filhos de Sara, filhos não biologicamente, né? Mas nós somos filhos porque nós cremos, nós temos a mesma fé de Abraão, de Sara, de Isaac. Né? Essa é a proposta, né, para aqueles que estão nos assistindo. Ah, mas se eu for crente, o diabo vai me perseguir. Se eu servir a Deus, se eu me dedicar para Deus, se eu me dedicar à obra, eu vou ter perseguição? É exatamente isso. Você vai ser perseguido. Mas vale a pena. A recompensa é maravilhosa. Estar no centro da vontade de Deus, né, é tudo que temos. Né? E aqui nessa vida e 100 vezes mais na próxima. Para a gente encerrar, né, a gente mostrou aqui nesse vídeo a infância, um pouquinho da infância de Isaac, só a sua comemoração do seu desmamamento. Né? O primeiro tópico, né, dizendo que Isaac foi perseguido pelo filho de Cão, né, Ismael, e mostrando que Jesus também foi perseguido por um filho de Cão,
no caso, o rei Herodes. Outro detalhe é que foi perseguido na época do desmame. Isaac, lá quando Abraão fez uma festinha porque ele desmamou, né, Ismael fez bullying com ele. E Jesus também, né, na época do desmame, quando ele tinha cerca de 2 anos, Herodes o perseguiu para matá-lo. Terceiro tópico, né, com relação ao Egito. Né? Ismael, né, depois de perseguir Isaac, vai para o território do Egito. E Jesus, quando é perseguido, ele vai para o território do Egito. Bom, basicamente é isso. Espero que tenha sido de alguma forma edificante para a tua vida. Né? Volte quantas vezes for necessário para entender melhor os detalhes. Leia a palavra de Deus. Todos esses capítulos são maravilhosos. É importante você ler todo o contexto para entender cada vez melhor. Né? E as genealogias também, né, estão lá em Gênesis 10, Gênesis 11, né, para você entender quem é filho de quem. E no finalzinho do capítulo 22 de Gênesis, tem lá a família de Rebeca, que vai se casar com Isaac, tá? Que a gente mostrou também. Espero que você possa ter aprendido, ter gostado, ter sido edificado de alguma maneira, que Deus possa ter falado ao teu coração, e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.